Escola na TV. Aula na sala da sua casa. Já vamos começar. Bom dia, eu sou Natália, psicóloga educacional da Rede Municipal. Eu quero agradecer muito a presença de vocês que estão aqui conosco nos assistindo e convidá-los a fazer uma reflexão. Hoje eu quero convidá-los a pensar um pouco sobre novas formas de organizar a vida nesse período de isolamento social. Para nos ajudar nessa tarefa, hoje nós temos um convidado especial, o psicólogo Guilherme Davoli. Ele é consultor educacional, psicólogo clínico, autor de diversos livros e tem feito palestras por todo o Brasil sobre essas questões. Bom dia, Guilherme, seja muito bem-vindo. Bom dia, Natália, é um prazer poder estar aqui conversando com o povo de Ribeirão. Afinal de contas, eu sou aqui da cidade, sou morador da cidade há quase 40 anos, né? E a gente às vezes fica falando mais longe do que aqui perto. E antes da gente começar a nossa conversa, eu queria te dar os parabéns, porque hoje é o dia do psicólogo, é o dia teu e meu, né? Então é bom a gente comemorar um pouco isso. Fico aqui à tua disposição. Parabéns também, Guilherme, e a todos os psicólogos que nos assistem hoje, né? Eu gostaria de te agradecer, em primeiro lugar, né? Agradecer sua disponibilidade para estar aqui conosco hoje. E eu gostaria de conversar um pouco com você sobre algumas questões que as pessoas, né, os pais, os professores, têm trazido para nós, que é como lidar com as crianças, com os adolescentes que estão em isolamento social, estão vivendo as frustrações de estar afastados dos amigos, de estar afastados muitas vezes dos familiares, da rotina escolar, né? Alguns apresentando algumas alterações de comportamento, algumas dificuldades emocionais também. Então, gostaria que você conversasse conosco um pouco sobre isso. Tá ótimo. Bom, eu acho que para a gente poder conversar sobre esse momento que estamos vivendo, praticamente 6 meses que esse isolamento está sendo imposto, mas é sempre importante lembrar, ele não está sendo imposto para a cidade de Ribeirão Preto, para o estado de São Paulo, ele está sendo imposto dentro de uma condição mundial, cada país em seu momento, mas é uma paralisação na educação, é uma paralisação no funcionamento de diferentes áreas do trabalho, tá? E nada disso meramente por uma invenção, né? Nesse contexto da paralisação, quando a gente fala o que a gente pode fazer, eu diria algumas coisas por tópicos, tá? Primeira coisa que é fundamental, cabe ao adulto, ao pai, à mãe, ao próprio professor, mas ao adulto, aquele que está junto de crianças ou até mesmo de adolescentes, muitas vezes inclusive são os avós, né? Cabe a função, que não é tão simples, mas é muito importante, de ser um filtro. Houve um tempo, Natália, em que era comum os pais não conversarem coisas de adultos na frente de crianças. Era uma situação em que se separava muito bem. Quando os adultos estavam trocando uma ideia, assistindo um jornal com uma notícia mais tensa, ou até assistindo uma novela proibida numa certa faixa etária, as crianças eram deixadas de lado. E nessa hora, muitas crianças, eu quando criança inclusive, a gente tinha uma sensação de estar sendo desprezado, aquilo nos incomodava, a gente queria participar do todo. Mas sem querer, os adultos daquela época, mais ou menos 40 anos atrás, eles estavam dizendo assim, olha, você tem 5 aninhos, então anda com gente de 5, tenha problema de 5 e resolva o problema de quem tem 5 anos, porque quando você tiver 8 anos, você vai andar com gente de 8 com problemas de 8. O tempo foi passando, as coisas foram mudando e ficou muito um conceito de que crianças, adolescentes, todos eles têm que ouvir tudo, participar de tudo, estar envolvido com tudo, quando na realidade tem uma grande dificuldade de compreensão desse mundo, especialmente desse mundo de hoje, em que estão acontecendo coisas que nós mesmos, adultos, estamos assustados. Então é importante que o pai, que a mãe, que a avó, que as pessoas ligadas a esses trabalhos, que elas recebam as notícias, que elas recebam as informações, até porque não podemos fugir delas, tá? Mas que filtre com que linguagem eu vou dizer para minha filha, para o meu filho,
o que está acontecendo. Ah, é para esconder deles que está acontecendo mortes, doenças, que vamos ficar mais tempo ainda longe de voltar à escola, que não pode visitar alguns amigos. Não, você não vai esconder isso, porque isso vem por redes sociais, vem de comentário entre uma criança e outra. Mas eu preciso trazer isso para um tamanho mais comum. E é muitas vezes o desequilíbrio do adulto, a mãe que está irritada porque está cheia de trabalho, às vezes com dificuldade financeira, e as notícias vindo pelo rádio, pela televisão atormentando, que a gente não para pensar que a capacidade que a criança tem de compreender e de conviver com esse tipo de informação é muito diferente. Então, primeiro passo, nós temos que filtrar. Num segundo momento, eu gostaria agora do adulto pensando nele mesmo para poder servir, né, de filtro para a criança, que a gente se atente a um texto que está lá na Bíblia, no livro de Mateus, que fala assim: basta ao dia o seu próprio mal. Né? Essa frase não é uma frase de Mateus, é uma frase que ele repete de Jesus, né? Basta o dia o seu próprio mal, quer dizer, gente, todo dia tem problema. Não agora, com a pandemia, com o isolamento, desde sempre, desde que eu nasci, de vez em quando tem um problema para resolver. Às vezes são pequenininhos, às vezes são gigantescos, mas tem o problema. Quando eu tenho o problema de hoje, mas eu estou tentando resolver, ou eu estou irritado com aquilo que aconteceu semana passada, mês passado, ano passado, eu estou arrependido de coisas lá atrás. E eu estou extremamente tenso e preocupado com o que vai acontecer lá na frente, que eu nem sei se vai, eu imagino que vai acontecer lá na frente, aí eu não resolvo de hoje, com certeza eu não me livro do passado, e eu vivo a angústia do futuro. E é nesse jogo que a gente acaba se perdendo. Então é importante pensar, bom, hoje é uma quinta-feira. Quais são os problemas que eu tenho que realmente são para hoje? Acompanhar minha filha na atividade da escola, resolver algumas questões da minha casa, e nem precisa ser todas, conversar por telefone, por celular com a minha mãe que está doente. Tá? Esses são os problemas de hoje. E os outros? Se os de hoje estiverem relativamente sendo organizados, aí a gente pensa o restante. Porque, vamos ser muito claros, nós estamos vivendo um processo em que o ponto de interrogação, a incerteza, está à nossa disposição 24 horas por dia. Né? Eu não sei que dia que eu vai voltar a ter aula regular, e também não sei se ela vai ser regular como era antes. Eu pessoalmente acredito que não. Eu não sei se nós voltamos à aula e pronto, ou isso pode gerar problemas. Em outros países do mundo, as aulas voltaram e depois teve que se voltar ao isolamento. Então o que eu tenho que entender é que 2020 não é um ano perdido, nossos filhos não estão perdendo tudo, é importante notar que eles estão aprendendo dentro de uma condição que nos foi dada agora. Para pensar, né? Eu sempre questiono esse ponto, Natália, de como seria o isolamento e a pandemia em 1990. Né, no lugar da gente estar em 2020 passando, em 1990, sem o celular que pode transmitir, sem a internet, até existia internet, mas era só para grandes empresas e era muito lento. Como seria viver o isolamento sem receber e trocar informações? Primeiro, a gente recebe a tecnologia, depois recebe o problema e a gente usa a tecnologia, a ferramenta, o conhecimento para resolver o problema. Isso me lembra uma música muito conhecida do Adoniran Barbosa, Saudosa Maloca, que ele fala assim: Deus dá o frio conforme o cobertor. Quer dizer, eu tenho um problema, mas nós estamos tendo alguma forma de resolver. Pode não ser a perfeita, mas é o que nós temos para hoje. E eu acho que esse é um ponto importante para a gente poder filtrar as informações para os nossos filhos, filtrar a informação para as pessoas à nossa volta e, inclusive, filtrar a informação para algumas pessoas bem mais idosas que às vezes moram com a gente e que não estão conseguindo compreender essa pressão toda. Então, cabe ao adulto pensar, refletir, trazer o problema para o tamanho normal, não é diminuir, trazer para o tamanho normal e a gente tentar entender o que está na minha mão. O que está na minha mão, mas eu posso pedir ajuda para alguém. E compreender que algumas coisas não estão nem na minha mão e nem na nossa mão, porque são coisas que escapam ao nosso controle. A gente que está aqui em Ribeirão Preto, a gente está
vivendo um tempo seco, sem chuva, muita poeira. Eu resolvo? Não. Peço ajuda para os outros? Não resolve também. Esse não está na minha mão, então não adianta ficar reclamando disso. O que está na nossa mão? Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente começar a trabalhar essa relação com os filhos. Uhum. Guilherme, uma outra questão, né? Pensando neste hoje e as possibilidades que nós temos hoje. Hoje, a gente tem como possibilidades o ensino à distância, né? As videoaulas. E assim, também os pais têm trazido, e os professores, como motivar os alunos para o ensino à distância, para assistir às videoaulas, para acompanhar as tarefas de casa. Tá, eu acho que isso é muito importante. Tá? Aliás, antes de começar a responder isso, deixar muito claro que eu estou extremamente feliz com a reação dos professores de forma geral, porque quando o isolamento começou, eu tive a oportunidade de conversar com vários, e muitos, ou a grande maioria, dizia: eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não sei fazer isso ou aquilo, e passado ali 2, 3 semanas, eles já começaram a desenvolver, e a gente tem professores aí desempenhando de forma fantasticamente boa e dando excelentes aulas. Segunda questão, aí vamos sim para a motivação. Como motivar alguém? Vamos entender que ninguém é motivado porque eu chego e falo: olha, você tem que estudar. Isso não é motivação. Ah, você tem que estudar porque o seu amiguinho está fazendo e você não está fazendo, você vai ficar para trás. Não, isso não é motivação. Pega a palavra motivação e pensa assim: toda vez que eu preciso de uma ação, a ação de, no caso de estudar, a ação de limpar a casa, a ação de fazer uma comida, quando eu preciso ter a ação, a atitude, eu tenho que ter um motivo. Quer dizer, eu preciso saber por que eu quero aquilo, né? Se eu não tiver um motivo na vida, eu não tenho ação. Aqui perto de mim eu tenho um copo d'água. Se eu não estiver precisando beber água, eu nem olho para ele. Eu não vou atrás dele. Então, é importante que a gente pense, junto com os nossos filhos ou junto com os nossos estudantes, quais são os motivos que levam esse filho a buscar algo lá na frente. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que você tem 3 filhos, né? Mas você quer motivá-los da mesma forma. Não dá. Cada filho tem o seu motivo. Um deles tem uma vontade enorme de ser um vendedor, porque ele tem um tio que é vendedor e que por isso ele está indo bem, tem um carro legal e tudo mais. Ô, querido, você quer ser um vendedor que nem teu tio? Ó, presta atenção, o teu tio, ele teve que saber muito de matemática, porque ele tem que fazer conta na hora que ele está vendendo as coisas, ele tem que se comunicar com as pessoas bem, ele tem que saber ler, porque de vez em quando ele tem pedidos, relatórios, né? E aí conversa lá com o tio, para o tio falar para ele: ó, você quer ser um vendedor que nem eu? Quando você crescer, eu até vou tentar arrumar um emprego para você. Mas percebe, eu peguei o motivo dele para trazê-lo. O outro fala: não, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser que nem, por exemplo, o Neymar. Cara, muito legal. Você não imagina o quanto que o Neymar teve que aprender de falar bem em português, falar espanhol, falar inglês, fazer conta, porque quando você vira um grande jogador, se você não souber fazer conta para cuidar do seu dinheiro, você simplesmente vai perder tudo. Se você não souber falar outra língua, os outros vão te enganar. E olha que eu estou falando isso por experiência própria, porque eu me lembro quando eu tive uma oportunidade de conhecer o próprio Neymar lá na equipe do Santos, um pouco antes dele ir embora, e ele saiu de um treino correndo porque ele tinha aula particular justamente para se preparar para esse mundo. Então é muito importante eu mostrar para a criança, não aquele discurso antigo: ó, você tem que estudar para ser alguém na vida, porque essa explicação é muito vaga, né? Você tem que levar a sério, porque todo mundo aqui estuda. Quem não estuda não consegue nada na vida. A gente vai falando coisas assim que não tem muito sentido, né? Qual o motivo? Então olha para a criança A, criança B, criança C e vê o que ele gosta. E depois começa a dizer: cara, para você melhorar nisso, você tem que crescer. Há uma frase que eu gosto muito, muito, lógico que a gente não vai usar essa expressão com crianças, mas ela vem de Aristóteles, 384 anos antes de Cristo, que diz assim: a função primeira do conhecimento é levar o homem a vencer seus medos. Em outras palavras, para que serve estudar, ter aula, EAD, à distância, presencial? Para que a gente aprende?
Porque quanto mais eu aprendo, mais eu me sinto forte, porque eu tenho um monte de ferramentas legais, ferramenta da matemática, do português, da interpretação, das diferentes artes, né? Que seriam ferramentas como alicate, martelo, chave de fenda, e eu, com as ferramentas, eu conserto as coisas no mundo. Eu estudo não é só para passar na prova, nem para passar de ano. Eu estudo para não ter medo do mundo. E eu acho que essa é uma das formas da gente falar sobre motivação. Mas para isso, gente, o pai, a mãe, a avó e até o professor, quando eu vou falar com o aluno, eu preciso falar isso, mostrando para eles que eu estou feliz porque eu acredito no que eu estou falando. Porque às vezes eu estou tão irritado com alguma situação do dia a dia que eu falo de uma forma pesada. E mãe, pai, presta atenção. Quando você fala de forma pesada ou agressivo, a pessoa não vê graça naquilo, não vê importância naquilo, e aí simplesmente ela não vai absorver aquela informação. Ter motivação é você buscar dentro de você os motivos que te fazem falar vale a pena cuidar daquela planta, vale a pena varrer essa casa, vale a pena fazer uma comida um pouquinho diferente, vale a pena estudar determinada matéria. E eu penso que para isso os pais também precisam compreender, né, a importância dos estudos mesmo desse momento, né, mesmo com as limitações que nos estão sendo impostas hoje, né? Sim, até porque isso é importante que os pais observem. E o que eu vou falar agora não diz respeito especificamente ao período de pandemia. É uma coisa que já vinha acontecendo nos últimos anos. As grandes empresas, os grandes empregos e os empregos de forma geral, eles estão mudando, né? Foi-se o tempo em que alguém arrumava um emprego aos 16 anos, né? Que era quando a gente começava a trabalhar, ou até aos 14, e depois trabalhava a vida inteira naquele lugar só fazendo a mesma coisa, né? Você passava 40 anos fazendo a mesma coisa na mesma empresa. Havia, inclusive, Natália, uma expressão comum antigamente que dizia assim: a minha carteira de trabalho é limpa, ela só tem uma empresa, um carimbo, porque parece que se você trocasse muito de emprego, você tinha problema. Hoje não, gente. Os nossos filhos, e eu tenho duas, tá? Os nossos filhos, eles vão experimentar empregos diferentes, pessoas diferentes, situações diferentes, e alguns, inclusive, vão trocar de profissões, porque o mundo está muito dinâmico. Já estava. A partir dessa mudança tecnológica que nós estamos sentindo na pele com a Covid-19, as mudanças ficam maiores, né? Então é importante, pai, que você observe que não é uma questão de meu filho precisa estudar, passar de ano, aí ele vai ter o diploma e pronto. Não, ele vai ter que ser curioso, sempre querer aprender. E por isso é bom que nós, adultos, mostremos para eles que somos curiosos. Como é que meu filho vai estudar se quando ele pergunta alguma coisa para mim, no lugar de eu dar uma pesquisadinha para tentar responder, eu falo, não tenho tempo, não sei o quê. Como é que meu filho, às vezes, se ele tem celular e fica muito em rede social, joguinho, né? Ele vai parar de joguinho e vai estudar se eu não saio do WhatsApp e fico conversando com as pessoas o tempo todo. Nós pais temos que dar o exemplo para o filho de que quanto mais coisa nova eu aprendo, quanto mais experiência nova eu aprendo, quanto mais eu utilizo, no bom sentido da palavra, as pessoas à minha volta para aprender com elas e ensinar para elas, a minha vida é melhor. Para que ele entenda que ele precisa aprender coisas com a escola, com a família, com os amigos, para viver melhor e não só para passar de ano. 2020 tem muito pai falando assim, meu filho esse ano está ficando para trás porque ele não está aprendendo. Está ficando para trás do quê? Se está tudo meio parado, e vamos lembrar, como é uma pandemia, ela é mundial, não é a educação do município de Ribeirão que vai ter que mudar. Toda a educação planetária está sendo repensada, e a partir daí nós passamos a ter que trabalhar todos esses conteúdos que, por questões óbvias, não conseguiram com outra criança ser desenvolvido, a ser desenvolvido por novas metodologias. Mas não se esqueçam, 2019, 18, 17, 16
algumas crianças já tinham dificuldades, alguns estavam desmotivados, algumas aulas não caminhavam bem e nós tínhamos uma série de outros problemas. Não vamos dizer que a Covid veio e nós passamos a ter problemas. A Covid veio e nos apresentou outro tipo de problema. Por outro lado, deu a oportunidade da gente, em família, poder aproximar o diálogo. Pessoalmente, Natália, eu acredito que 70% das pessoas sempre reclamaram da vida e continuam reclamando da vida. E quem tem pai e mãe que reclama da vida, só reclama da vida também. E 30% das pessoas, esse número é meu, tá? 30% sempre tentaram aprender e fazer alguma coisa para melhorar a vida. E quando eu quero aprender e tentar melhorar a vida, meu filho assiste e fala, pô, esse negócio é bacana, eu também quero aprender coisas e melhorar a vida. Vamos ver se a gente consegue aumentar esses 30% de pessoas que querem melhorar a vida, né? Sim. E a gente tem que pensar também que as aulas vão retornar, né? Que a vida aí aos poucos está se engrenando, está retomando, mas com novas exigências, né? Exigências sanitárias, novos hábitos, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? A gente está aí nos nossos 5 minutos finais, sobre como lidar com isso, com esse retorno e com essas imposições que, né, serão necessárias para a gente se proteger. Bom, em primeiro lugar, estamos ansiosos por um retorno, mas mais ansioso do que por um retorno, é importante que a gente esteja na expectativa de um retorno realmente com saúde, um retorno em que realmente as coisas possam acontecer claramente, porque não é tão simples assim, né? A gente volta para a escola e está tudo certo. Temos muitos problemas, sim, a pensar. E eu acho que uma maneira de preparar as crianças tem que ser pensado em separado, é você imaginar qual é a idade e o nível de compreensão daquela criança. Então, por exemplo, tá? Vamos imaginar as crianças menores, as pequenas, especialmente ali de 7 anos, no máximo 8 para baixo. Essas crianças trabalham muito com o lúdico, com a imaginação, com a contação de histórias. Então é muito legal se você puder chegar para a criança e falar, olha bem, vamos voltar para as aulas, ou mesmo vamos para a rua, e a gente põe a máscara, porque a gente tem que ser uma espécie de um super-herói mascarado que vai enfrentar esse monstro que está causando problemas. Então, quando a gente não fica tocando no amiguinho, e a gente lava a mão da gente, e a gente se protege, a gente está sendo forte, nós estamos enfrentando o inimigo. Óbvio que um pai que não respeita essas regras, que uma mãe que não está se cuidando, não vai conseguir falar para o filho que ele precisa se cuidar. Então, pais, vamos tomar cuidado para que a gente não venha ser hipócrita de falar, o meu filho tem que se cuidar se eu não me cuido, né? Então, eu preciso dar o modelo, eu preciso dar o exemplo, e essa brincadeira, isso que eu falei é apenas um tipo de brincadeira, essa brincadeira em que você se mascara para enfrentar o inimigo, como o antigo Zorro, como o Batman, como o Homem-Aranha e tudo mais, passa a ser interessante. Quando eu falo de crianças acima de 8 anos de idade, que já têm uma compreensão um pouco maior, aí é muito importante, inclusive, que os professores nas aulas, e não somente nas aulas de ciências, né, que eles mostrem para esses meninos e essas meninas o quanto que o problema é real e que ele existe, mas que a ciência pode vencer. E a hora que a gente fala em ciência, as coisas melhoram absolutamente muito. Só que eu tenho que falar de ciência não numa linguagem de adulto, eu tenho que falar de ciência numa linguagem bastante infantil, porém não tão lúdica quanto para os menorzinhos de 8 anos de idade. Mostrar para eles o que é um vírus, o quanto isso pode durar muito mais, mas se a gente respeitar vai diminuir. E aí os protocolos, que com certeza a educação já está construindo, eles passarão a ser respeitados gradativamente. Infelizmente, eu acredito que nós teremos muitos problemas com relação a esse aspecto saúde e respeito ao protocolo quando retornarmos. Mas apenas o passo a passo, o repetir todo dia é que vai dar essa condição para a gente poder atingir o resultado da melhor maneira possível. Mas pais, conversem com seus filhos, pais e professores, dentro do possível dialoguem
entre vocês para que essas estratégias sejam colocadas lá na frente? Eu me lembro, Natália, de um vídeo que rolou muito pela internet há poucos meses atrás, de um professor africano que ele criou cumprimentos inovadores com os seus alunos, e o objetivo era fazer com que os mais tímidos se soltassem. Então ele ficava na porta da sala, acho que todo mundo chegou a ver isso, e aí o aluno chegava, ele batia a mão e o outro batia, o outro aluno chegava, ele fazia uma careta, o aluno fazia, outro vinha, ele fazia uma dancinha, o outro fazia, e esses gestos passam a ser formas de afeto. E a gente tem muita ideia de que afeto tem que pegar, tem que abraçar, tem que juntar, a gente tem que passar a mão no cabelo, tá? Não, a gente pode criar formas de afeto. E essas formas de afeto à distância, se de repente elas são orientadas a partir dos educadores para os pais, e os pais, especialmente com as crianças menores, eles brincam com esses afetos sem o toque à distância, isso faz com que a criança se sinta feliz por imaginar que ela não precisa necessariamente do beijo e do abraço, mas que ela precisa entender que a pessoa que está olhando para ela gosta dela, e nessa troca ela se fortalece e ela fica mais apta para esse mundo que a gente vai encontrar daqui a algum tempo. Guilherme, por hoje nós vamos precisar encerrar, né? Eu ficaria aqui mais uma hora falando sobre esse tema, porque eu acho que você está falando sobre coisas muito importantes que estão fazendo parte da nossa vida nesse momento, tá? Eu quero agradecer muito a sua presença, já de antemão convidá-lo para um próximo bate-papo, tá? Que bom. E a gente tem alguns recados das pessoas que estão nos assistindo. O Lucas, pai do Felipe, né? Ótimo tema. A Flávia Lodete, o Marcos Campos, Fabiane Bazo, ex-alunos do Guilherme estão acompanhando a entrevista. A professora Alessandra participou de várias palestras do Guilherme. Gabriela está dizendo que infelizmente o ano está perdido apenas para quem foi vítima do Covid, né? O ano letivo a gente recupera, a vida não, né? Realmente. Quero agradecer muito a presença de vocês, né, que estão nos assistindo hoje, os recados também. E, Guilherme, até a próxima. Espero que você volte a conversar com a gente. Um abraço para todo mundo e tchau. Olha, queria, além de agradecer, desejar que Deus abençoe todo mundo. Até uma próxima, gente. Escola na TV. Aula na sala da sua casa.